Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz, tudo bem? Espero que todos vocês se encontrem bem depois de tanto tempo sem estarmos juntos aqui, caminhando pelas Escrituras no nosso Café com Bíblia. Eu quero dar prosseguimento na primeira epístola do apóstolo João. Nós paramos no capítulo 2, versículo 17, e hoje eu quero dar continuidade a partir do versículo 18 até o versículo 20 do capítulo 2 da primeira epístola do apóstolo João, que diz assim: Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. João está aqui, meus irmãos, expondo, denunciando os falsos profetas. Lembra aqui de um provérbio popular que diz que nem tudo que reluz é ouro, né? Nem tudo que brilha você pode dizer que é ouro. Da mesma forma, meus irmãos, nem tudo aquilo que tem aparência de bom, no fundo, pode ser bom. Nós temos que avaliar o critério utilizado por certos pregadores ou aqueles hoje em dia que são os famosos pregadores de YouTube, né, pregadores aí de redes sociais. E o nosso critério são as escrituras. Nós temos que avaliar essas pessoas por aquilo que elas dizem, se está de acordo ou não com a palavra do Senhor. Aquilo, meu irmão e minha irmã, que confronta as escrituras, por mais que aos nossos ouvidos pareça ser bom, não é bom, porque está confrontando a palavra da verdade. Portanto, meus irmãos, devemos excluir, devemos deixar de ouvir, deixar de assistir, deixar de ler tudo aquilo que confronta as Escrituras, tudo aquilo que meu irmão e minha irmã coloca em dúvida aquilo que de fato a palavra de Deus diz. E se formos fazer uma breve pesquisa, se você der um Google aí no seu celular, você vai ver quantos foram aqueles que iniciaram sua caminhada como pastores, como pregadores, como até mesmo um membro de uma igreja, começaram muito bem, mas ao longo do tempo, meus irmãos, foram se deixar envolver pela cultura, ideologia, pelas coisas que acontecem no mundo, foram absorvendo as características e o caráter do mundo e assim então se deixaram contaminar por uma cultura mundana e antibíblica. Assim então começaram a fazer misturas com a palavra do Senhor, começaram a incluir nas Escrituras aquilo que as Escrituras não dizem, começaram a falar a respeito da Escritura de forma a deturpar a palavra de Deus. Assim, meu irmão e minha irmã, eles mesmos não aguentaram, não suportaram fazer parte de uma membresia onde a todo momento a sua palavra, ou seja, o que eles diziam, eram colocados em xeque por conta da mentira ali propagada, por conta da maledicência travestida de bondade, travestida de amor, ali num esconderijo por trás de uma falsa capa de piedade. Portanto, meu irmão, minha irmã, tudo aquilo, e o apóstolo Paulo nos disse isso, tudo aquilo que viermos a ouvir, a ler, a ver, que nós possamos, meus irmãos, fazer juízo de acordo com as Escrituras. Que nós possamos colocar a isso diante da palavra do Senhor para saber se é verdade, para saber se não é a verdade. Assim, então, meus irmãos, novamente, vemos que ao longo da história da igreja, muitos foram aqueles que iniciaram sua caminhada de fé de forma agradável, de forma santa, de forma obediente e com temor ao Senhor, mas que ao longo da caminhada foram, portanto, se deixando contaminarem pela cultura desse mundo, pelas ideologias e filosofias desse mundo e, no final de tudo, acabaram por não suportar ouvir a sã doutrina, por não suportar estar presente numa igreja que prega as escrituras verdadeiramente, e assim então, meus irmãos, fundaram a sua própria denominação, saíram daquela igreja e foram para uma outra que viessem ali a adular aquilo que estava no seu coração, e assim por diante. É exatamente isso que o apóstolo João diz aqui,
Meus irmãos, esses que estavam entre nós e saíram do nosso meio é porque, na verdade, eles não eram um dos nossos. Era o que João está aqui chamando de os anticristos, né? Antes da chegada da figura do anticristo, nós temos na história da igreja vários tipos de anticristos que surgiram e que, meus irmãos, não se enganem, eles enganaram muitas pessoas, enganaram centenas de milhares de pessoas, levando essas pessoas ao erro, ao engodo, levando essas pessoas, portanto, ao engano. Assim, meu irmão e minha irmã, que você esteja fincado na rocha que é Cristo, que o teu conhecimento, como diz aqui João no versículo 20, vós possuís unção que vem do santo e tendes todo o conhecimento. Ou seja, nós conhecemos as Escrituras e não podemos nos deixar ser enganados por falsos profetas. Não podemos nos deixar ser enganados por falsos pregadores que deturpam as Escrituras e trazendo uma capa de bondade e de piedade, mas que no fundo, por trás dessa palavra, tem uma proposta de destruição de famílias e de vidas. Assim, meu irmão e minha irmã, é o que o apóstolo João está aqui nos dizendo. Se nós temos conhecimento e somos de Cristo, nós não seremos enganados por esta pessoa. Portanto, cuidado. Guarde o seu coração, como nos ensina o sábio em Provérbios, e que você prossiga em conhecer as Escrituras para não deixar ser enganado pelos coachings evangélicos, por aqueles que vestem uma capa de piedade, de amor, com palavras doces, mas que no fundo, meu irmão e minha irmã, são palavras amargas para a nossa alma. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.